Muito bom dia a todos, amigos. Estamos aqui para mais um dia de trabalho, né? Hoje, sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. Aqui quem vos fala é Hélio Alves. Eu sou investidor e trader há mais ou menos 6 anos. Comecei a estudar sobre o mercado em 2016, comecei a operar em 2018. Então estamos aí no início da carreira como investidor e trader. Nesse dia de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu início do dia e possíveis operações que eu possa fazer se caso o mercado nos der boas oportunidades. Deixa eu compartilhar com vocês aqui imediatamente a minha tela. Para mostrar para os amigos como que eu inicio as operações do dia. Abrir aqui a plataforma que eu utilizo, que é o Profit Chart. Deixa eu só dar uma conferida, ver se a tela está compartilhada. Está assim, tudo ok. Ontem eu gravei um vídeo, acabou que a imagem da câmera ficou duplicada. E eu não sou muito fã de ficar fazendo edição de vídeo. Então, desde já peço desculpas, mas eu acho que não chegou a atrapalhar. O que eu queria passar no vídeo, eu acho que eu consegui passar. Bom, amigos, no início do dia eu costumo dar uma olhada no mercado mundial, ver como que está se desenvolvendo. Hoje eu já dei uma olhada aqui no calendário econômico, não temos nenhuma informação muito relevante para hoje. Os índices futuros que já estão abertos em várias partes do mundo, hoje estão operando majoritariamente em baixa. Vemos aqui que o mercado mundial hoje está vermelho. Quase todo mundo hoje em queda. E uma coisa que me chama a atenção é o petróleo. Petróleo com a queda expressiva hoje. Temos aqui o gráfico do petróleo Brent futuros. Está com a queda bem expressiva no dia de hoje. Ele abriu o dia por volta de 84 dólares e 81 cents. E nesse momento ele opera em 82 dólares com 64 cents. Uma queda relevante. Isso me deixa bem atento para Petrobras e Prio. Aqui na nossa bolsa, futuros acaba de abrir. Dólar também. Índice futuro abrindo aqui num leve gap de baixa. E o dólar num gap de alta. Vamos observar aqui. Analisar, ver se o mercado vai nos oferecer alguma oportunidade de operações. Mas por enquanto, nenhuma novidade. Apenas aguardando. O índice futuro ontem fez um movimento de alta bem bonito. Ele caiu na metade do dia. Ele abriu aqui, caiu até por volta de meio-dia e fez o chamado V15, voltando para a máxima do dia e até ultrapassando. Por que a gente dá o nome de V15 para esse movimento? Esse movimento ele foi relatado a primeira vez que eu ouvi pelo Alexandre Volvax, que é um excelente trader brasileiro. Ele notou que alguns ativos eles fazem um movimento no início do mês, ou bem próximo do final do mês, eles fazem topo ou fundo. Topo, fundo, topo.
Então ele nomeou esse movimento de V15, porque determinados ativos fazem o topo por volta do dia 1º e por volta do dia 15 do mês, dia 14, 15 ou 16, ele acaba fazendo um fundo e depois o resto do mês ele sobe direto. Então ele deu esse nome de V15 para esse movimento. Nesse caso aqui do índice, que aconteceu ontem, a gente nota o movimento no gráfico intradiário. Eu aqui utilizo o gráfico de 12 minutos para índice futuro e 10 minutos para dólar futuro. Então veja que foi um movimento bem bonito. Eu até consegui pegar uma entrada ontem, nessa região aqui, e levei a operação até perto do final do dia, até nessa região. Só que, como eu estou já com a meta semanal batida, então eu entrei só com um contrato. Mesmo assim, deu um bom lucro. E um risco bem contido. É isso aí então, amigos. Por enquanto, nenhuma oportunidade. O mercado abriu num leve gap de alta no dólar e um leve gap de baixa no índice. Vamos aguardar surgir a oportunidade. Assim que tiver uma oportunidade aqui, eu volto com vocês, ok? Bom, amigos, aqui estou identificando aqui uma oportunidade de entrada no índice. É uma das técnicas que eu opero. Estamos aqui, abertura de dia com leve gap de baixa. Gap, para quem não faz ideia o que é isso, seria esse espaço aqui, ó, do fechamento de ontem, que foi nessa região, até a abertura de hoje. Esse espaço vazio aqui a gente chama de gap. Então o mercado abriu com gap de baixa. Eu já coloquei uma ordem de compra aqui na ruptura dessa máxima aqui. E se caso ele romper essa máxima, isso aqui para mim é um modelo operacional que a gente chama de armadilha ou trap. Ele veio, abriu um gap de baixo, os vendedores empurraram para baixo. Aqui tem a média de 80 períodos, que é um suporte relevante. Veja que ele está deixando um pavio já na parte inferior. Então, se ele romper para cima, ele me oferece uma entrada. O ideal seria que esse candle fechasse já branco, mas ele me permite a entrada mesmo fechando vermelho. Basta que ele rompa para cima aqui o próximo candle. Falta 40 segundos para fechar esse candle. E no dólar é a leitura inversa. No dólar eu já deixei uma ordem de venda aqui embaixo, porque ele abriu num leve gap de alta. Então, se ele romper aqui para baixo, eu faço uma entrada com a ordem stop acima da máxima do dia. No caso aqui no dólar, o risco vai ser de R$200 em um contrato. O índice acabou de dar a entrada. Vou só posicionar minha ordem stop aqui. A mínima foi 110.940. Então vou pôr 110.930 a ordem stop. Risco de R$146 no índice e R$200 no dólar. O índice já deu entrada, o dólar ainda não. O dólar e o índice costumam trabalhar em sentidos opostos. Se o dólar está subindo no dia, a tendência do índice é cair, e vice-versa. Mas nem sempre acontece isso. Há exceções. Tem dia que os dois trabalham no mesmo sentido. Veja que pegou aqui a minha entrada. O alvo aqui, eu posso cogitar em fazer uma realização parcial
em uma vez o risco para cima. Posso cogitar a possibilidade de estar fazendo uma realização parcial nessa região aqui. E o alvo final seria aqui em 2 vezes o risco. Primeiro alvo 111.660. E segundo alvo 112.000 pontos. Vamos ver. Feita a entrada, agora só aguardar. Como eu comentei no vídeo de ontem, para quem está iniciando no mercado recentemente ou quem pretende iniciar, quando você entra numa operação de day trade, principalmente, de swing trade também, mas de day trade as decisões são mais rápidas. Você tem que ter certeza que você aceita perder esse valor do stop. Então, se eu não aceitasse perder R$146 aqui nessa operação, eu teria que entrar com menos contratos. No caso, com um contrato, daria R$70 mais ou menos de perda. Então, eu entraria com um contrato. No caso do dólar, que o stop aqui está um pouco maior e o dólar é mais alavancado, é mais pesado para operar, eu vou entrar apenas com um contrato e vai ter um stop de R$200. Se caso for para o stop, é R$200 de perda. Então temos que ter bem claro na mente e pensar se aceitamos essa perda financeira. Porque quando assumimos um risco, nós temos que aceitar que nós já perdemos esse valor. Eu não posso entrar numa operação pensando só em ganhar. Pelo contrário, eu entro na operação aceitando o risco máximo que eu coloquei. Se caso for para o stop e eu tiver esse prejuízo no dia, isso não vai me abalar emocionalmente e nem financeiramente. Esse deve ser o raciocínio de um trader. Aqui no dólar falta 4 minutos para fechar esse candle. Se ele fechar como inside bar, essa ordem de venda eu posso subir ela para mínima do inside bar. Para quem não sabe, inside bar é quando o candle fica contido entre a máxima e a mínima do candle anterior. Quando o candle abre no meio e não consegue romper nem para cima e nem para baixo. Veja que é o caso desse, que ele abriu nessa região e por enquanto a mínima dele está nessa região. Então ele está contido entre a máxima e a mínima do candle anterior. Isso se dá o nome de inside bar. Esse é um candle que tem um certo poder. Ele nos oferece um modelo operacional. Porque concorda comigo que aqui nesse meio aqui entre a abertura e a mínima desse inside bar, os investidores estão numa briga. Veja que aqui no canto tem compradores e vendedores aqui disputando. Compradores tentando empurrar para cima, vendedores tentando empurrar para baixo. E se eles não conseguem romper o candle anterior, no próximo candle, para o lado que ele romper, a tendência é que venha com muita força. É que esse rompimento seja bem mais forte do que os outros candles que não sejam inside bar. Então vamos ficar atentos. Falta 2 minutos para fechar esse candle. Se caso ele fechar como inside bar, eu posso analisar a possibilidade de subir a ordem de venda para a mínima dele. Mas vamos aguardar. Por enquanto, nada a fazer.
Índice futuro não desenvolveu. Vamos aguardar. Por enquanto, nenhuma novidade. Um minuto e meio para fechar o candle. Eu ia dar uma pausa no vídeo, mas eu vou esperar terminar esse candle para analisar se eu subo a ordem de venda para a mínima do inside bar ou não. Estocástico lento aqui já está acima da zona de 50. Isso já me permite uma venda. E veja que ele está próximo dos topos anteriores. Então, não seria errado eu fazer uma venda na perda da mínima desse inside bar. Vamos aguardar mais um pouquinho. A mínima do inside bar está em 5.247 por enquanto. Índice futuro por enquanto não desenvolveu. R$246,5 seria a venda. Isso reduziu um pouco o meu stop. 62,5. O stop reduz para R$160. Poderia até cogitar a possibilidade de entrar com 2 contratos. Daí o stop iria para R$320. Mas como eu já estou com a meta semanal batida, então não vou tomar essa decisão. Vou ficar apenas com um contrato no dólar mesmo. Veja que o índice só rompeu a máxima do candle anterior e está enrolado nessa área aqui. Se o índice cair, tem grandes possibilidades do dólar subir. Vamos aguardar. Por enquanto, nada a fazer. Eu já reposicionei minha ordem na mínima do inside bar. Ordem stop na máxima do dia. Um tique acima da máxima do dia. E o alvo dessa operação aqui seria, no mínimo, 1,5 vezes o risco para baixo. No caso, o risco máximo está aqui. Teria que colocar o alvo pelo menos em 161 aqui nessa região. 5.237. E vamos aguardar. Essa é uma qualidade, uma característica que todo trader tem que ter. É a paciência, é saber esperar, não tomar decisões por impulso. Temos que ter calma e tranquilidade para tomar as decisões. Bom, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, senão o vídeo acaba ficando muito grande. Daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, pessoal, veja que o dólar acabou aqui dando a entrada nesse momento. Ele foi de acordo com a minha leitura de mercado. Agora é aguardar para ver se ele vem no nosso alvo. Seria mais ou menos aqui no 5.236, 5.237. Por enquanto eu não vou colocar a ordem lá posicionada, vou deixar ela aqui mais abaixo.
porque no início do dia, às vezes, acontecem movimentos bem grandes no dólar. Então, às vezes eu acabo deixando de ganhar se eu colocar uma ordem aqui. De repente ele tem uma pressão de venda muito grande, pode empurrar os preços mais para baixo. Mas isso eu faço quando eu estou acompanhando o mercado. Quando eu tenho que sair, que eu vou fazer um lanche, tenho que sair, aí sim eu deixo a ordem posicionada. Veja que ele está rompendo a mínima do dia agora. Isso é um bom sinal. O índice, para acompanhar a lógica, o mais normal no mercado, teria que estar subindo. Veja que o índice deu uma leve reagida também. Precisamos que ele rompa essa máxima aqui para realmente ir na direção que analisamos. A máxima aqui está em 111.295. Então, preciso que ele rompa 111.300. Estocástico lento aqui no índice está próximo de 20 e também bem próximo dos fundos anteriores. A tendência é que ele deu uma reagida realmente. Veja que o estocástico lento ali embaixo está abaixo de... Nesse momento ele está em 20, mas agora há pouco ele estava abaixo de 20. Então a tendência é que ele deu uma subida. Vamos aguardar. Isso é o que pensamos. Dólar seguindo seu caminho. Por enquanto, tudo normal. Eu vou posicionar um alarme aqui, onde seria o meu alvo. Para mim ficar ligado, porque se caso o dólar chega no alvo e começa a dar uma enrolada, isso é bem provável que aconteça por causa dessa média móvel, aí sim eu faço a realização do lucro. Se ele cair e passar direto, aí eu vou reposicionando a ordem stop. Eu vou acompanhando o mercado, colocando a ordem stop sempre um pouco acima do preço atual do mercado. Veja que os vendedores estão fortes no índice, ainda não deixaram romper a máxima do dia. Continuamos acompanhando. Dólar sim, vem rompendo a mínima do dia, chegando próximo do que seria o alvo. Na verdade, esse alvo ele teria que estar no 29. O alvo seria mais embaixo aqui. É pelo menos uma vez o risco. Vou colocar aqui o ajuste do dólar e do índice, que é um dado importante para a gente. Veja que o ajuste está aqui embaixo. Vou colocar ele na cor preta e aumentar aqui a espessura para ficar mais visível. A tendência é que o ativo busque o ajuste do dia anterior, que no caso do dólar está aqui em 5.219, 5.220. Então tem grande possibilidade do dólar vir buscar esse preço aqui, que foi o ajuste de ontem. Vamos verificar do índice. De caso, como eu comentei, que eles costumam trabalhar em sentidos opostos, o ajuste do índice está aqui em cima, em 111.750. Esse é o ajuste do fechamento de ontem. E mais de 90% dos dias, os preços buscam essa região
de ajuste do dia anterior. Mas isso não é regra. Na verdade, não existe regras para o comportamento de preços no mercado. Temos que ter isso bem claro em nossa mente. Eu vou dar mais uma pausa aqui no vídeo. Daqui a pouco eu volto com vocês. Estamos de volta. Veja que a operação do dólar está andando na direção esperada. Nesse momento já estamos aqui com R$ 250 de possível lucro. Ainda não posso falar lucro, resultado, porque eu não encerrei a operação. Mas está chegando bem perto do alvo ali. Vamos aguardar mais um pouco para ver. E o índice continua meio enrolado nessa região aqui. Vamos ter paciência e aguardar. Por enquanto não temos o que fazer. Essa operação do dólar eu poderia até encerrar ela já. Mas eu vou aceitar correr o risco mais um pouquinho e deixar a ordem ali na região previamente colocada. Vamos aguardar mais um pouco. O mercado é muito imprevisível, pessoal. Não tem como a gente ter certeza para que lado vai determinado ativo. Por isso trabalhamos com a ordem stop. Se tivéssemos certeza, não tinha necessidade de colocar ordem stop. Quando vai chegando próximo de 10 horas, às 10 horas temos a abertura do mercado à vista, que é o mercado de ações. Então o índice ele costuma alterar o comportamento que seria chamado normal, que ele vem desenvolvendo das 9 horas até as 10 horas. Então, se a abertura do mercado à vista se mostrar altista, que as empresas estão abrindo em alta, ele vai subir com uma velocidade maior. E se na abertura do mercado à vista as ações demonstrarem que estão abrindo com os investidores com pensamento baixista, aí o índice vai cair numa velocidade maior também. E de certa forma isso acaba impactando o dólar. Também impacta um pouco o dólar. Nesse momento eu vou reposicionar minha ordem stop na máxima desse candle aqui. A máxima dele está em 239. Eu vou colocar aqui em 239,5. Se romper esse candle aqui, eu quero sair do mercado. Não quero mais continuar no mercado. E aí mesmo assim eu ainda vou sair com certo lucro. Não seria o lucro almejado, mas uma operação que já esteve em R$ 250 de lucro, eu não vou mais me permitir que essa operação vá para o prejuízo. Se o mercado virar e voltar a subir, ele vai me estopar aqui e não vai gerar prejuízo. E o índice, por enquanto, indeciso. Não decidiu ainda para que lado vai o mercado hoje. Por enquanto, aqui no gráfico de 12 minutos, está formando aqui um retângulo. Trabalhando dentro do retângulo. Pesando mais um pouco agora. Como eu disse, vai chegando perto do mercado à vista. Provavelmente as ações já entraram em leilão, né? Vamos ver como que está o leilão das ações.
Petrobras bem próximo da abertura. Petrobras também. Banco do Brasil. Nenhuma novidade. Bova 11 está mostrando que vai abrir um gap de baixa. E isso puxa o índice para baixo. Ela fechou em 106,50 e o preço do leilão agora está em 105,96. Isso pode levar os preços do índice futuro para baixo. JBS também no enorme gap de baixa. Vamos aguardar. Eu não vou mudar a minha operação no índice por causa disso. Porque o sistema, o modelo operacional que eu estou operando aqui, ele me deu o gatilho de entrada quando rompeu essa máxima. E minha ordem stop está aqui logo abaixo da mínima do dia. E como eu já comentei antes com os amigos, quando eu entrei na operação, eu assumi esse risco aqui. Então não tem por que eu mudar a minha opinião agora. A não ser que o gráfico me dê um sinal bem claro de venda. Aí sim eu posso até reverter a situação aqui. E nesse momento aqui, não é inteligente realizar a venda, porque estamos em cima da média móvel de 80, que funciona como suporte, e o estocástico lento está sobrevendido. Isso, na maioria das vezes, ele dá um repique para cima para vir buscar ou a parte de cima aqui, dos 80 ou acima de 80, ou pelo menos a região de 50 pontos. Então, realizar vendas nesse momento não seria nem um pouco inteligente. Se o mercado cair, eu deixo pegar meu stop e espero uma próxima oportunidade de entrada. Vou dar mais uma pausa no vídeo aqui. Por enquanto, o mercado indeciso. Bom, pessoal, o dólar caiu mais um pouquinho. Acabou de abrir um novo candle. Minha ordem está aqui no 5,220, bem em cima do ajuste de hoje, no caso. O ajuste de ontem é esse aqui. Nesse caso aqui, eu já vou reposicionar meu stop acima da máxima do último candle. A máxima dele está em 35,5. Vou colocar aqui em 36,5. Então, eu vou reposicionando o meu stop para a operação não ir mais para perda. Vamos ver o índice, como está. O índice continua trabalhando dentro do retângulo. Continua dentro do retângulo. Por enquanto não rompeu novamente para cima e nem para baixo. Então vamos aguardar, né? Vamos exercitar a paciência. Esse é um dos segredos do sucesso. Paciência e sabedoria nas decisões. Nunca tomar decisões por impulso. Ter um comportamento emocional bem controlado. Agir com consciência. Nunca agir por impulso. Agir por impulso no mercado financeiro leva a pessoa a grandes prejuízos. Muitas pessoas quebram contas inteiras porque age por impulso. A pessoa fica o tempo todo compra, vende, compra, vende, compra, vende e não segue um método. Ela age por impulso, baseado no que ela acha que vai acontecer. Não podemos nunca fazer isso. Veja que o dólar chegou bem próximo do alvo. Ele veio em 5,222. Minha ordem de alvo aqui está em 5,220. Como 5,220 é um número redondo,
e nessa região tem muita ordem de compra, eu vou levantar apenas meio ponto. 5.220 e meio. Vamos ver se vai pegar aqui ao vivo, que não é ao vivo, né? Lembrando para os amigos que essas operações aqui, elas estão sendo feitas agora, às 10 horas da manhã do dia 17 de fevereiro de 2023. E esse vídeo só vai ser postado após o fechamento do mercado. Então isso aqui não constitui nenhuma recomendação de investimento, nem de compra e nem de venda. Isso aqui é somente de caráter educacional. A CVM é o órgão fiscalizador e não nos permite fazer transmissões ao vivo com o mercado operando. Somente analistas que têm CNPI podem fazer isso. Vamos dar uma acompanhada aqui nas ações. Vamos ver o que está acontecendo. As ações abrindo. Maior parte em baixa. Prio 3. Esse é o horário de buscar oportunidades de operações em ações. Petrobras e Prio abriu em gap de baixa, já era esperado por causa do preço do petróleo que está caindo hoje, como eu mostrei para vocês no início do vídeo. Vou esperar terminar esse candle de 10 minutos. Posteriormente eu posso estar analisando aqui uma entrada na ponta da compra, esperando que ele vá romper esse gap. E como as duas ações são do mesmo setor, eu tenho que optar por Petrobras ou Prio 3. Não é muito inteligente operar dois ativos do mesmo setor. Petrobras tem uma liquidez muito maior do que a Prio. Então, provavelmente, eu opte, se caso for operar uma dessas duas, eu opte por operar a Prio. Veja que o dólar foi bem próximo do alvo e não pegou. Não tem problema. Isso não nos abala. Minha ordem stop já está reposicionada ali, tudo certo. Índice rompeu o retângulo para cima, bateu na média e voltou. Vamos ver o que acontece. Nesse caso aqui, já me permitiria uma venda, porque ele bateu na média, bem que a média de 8 não é muito confiável, se fosse na de 80 seria mais. Aqui ele está naquela chamada zona de ninguém, está entre as duas médias, então, mas como o mercado está abrindo em baixa as ações, provavelmente ele vai romper aqui para baixo e vai me estopar. E o dólar provavelmente vai pegar a ordem stop aqui, que já é um stop gain. E vamos aguardar. Por enquanto, nenhuma decisão a tomar. Daqui a pouco eu volto com os amigos. Olá, amigos.
Bom, o mercado aqui no dólar continua enrolado nessa área. Já desci mais uma vez minha ordem stop para a máxima desse penúltimo candle. E agora ele está chegando bem perto de pegar meu stop. Lembrando que é um stop que já está no lucro. O índice, o mercado virou. Eu tive que tomar a decisão rápida, mas não no impulso. Como eu tinha comentado com vocês antes, esse candle aqui bateu na média, formando um trap. E assim que ele perdeu a mínima do dia, acionou minha ordem stop e eu entrei em outra operação vendido. E eu entrei com a quantidade um pouquinho maior de contrato. Já realizei grande parte. Continuo vendido aqui em 4 contratos. Sendo que a minha ordem stop nesse momento, que estava lá em cima, eu já vou descer ela aqui para a máxima desse candle que está em andamento. Ele está em 111, 110. Vou colocar aqui em 111, 120. 111, 130. Então a minha ordem stop já está aqui posicionada. Eu vou colocar um alvo aqui com 2 ordens. 200 pontos para baixo dessa mínima. Está em 705. Colocar em 505. Colocar aqui em 525, porque números redondos oferecem grandes resistências. E os outros 2 contratos eu vou colocar lá na mínima de ontem. Bem próximo da mínima de ontem. A mínima foi 110,074. Vou colocar 110,145. E aí agora é aguardar. Não tem mais nada a ser feito. Veja que o dólar ainda não pegou a ordem stop e nem a ordem de ganho. Continuamos esperando. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão acaba ficando um vídeo muito longo. Lembrando que eu estou passando essas informações para vocês não como recomendação, só a título de conhecimento. O que eu vou aprendendo, eu vou compartilhando com vocês. Se vocês têm interesse realmente nessa área, se inscreva no canal, se não é inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu estarei sempre aqui transmitindo o pouco que eu sei, eu vou compartilhar com vocês. À medida que eu vou aprendendo mais coisas, eu vou compartilhando também. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.